Olá a todos! Hoje nosso podcast é super especial. Nós vamos entrevistar a Andrea Vitaliano. Que delícia! Vamos lá, tem muito papo Vamos para lá. rolar, né, Tem Fer? muito papo e muita perguntinha para você responder. E eu trouxe a minha colinha. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos falar sobre crescimento pessoal e autoconhecimento? O que significa para você valorizar a própria história de vida? Bom, primeiro que o crescimento pessoal é um investimento que você faz em seu benefício. Você é o seu maior empreendimento. A partir do momento que você desperta para algo que te leva a crescer, você busca conhecimento. O autoconhecimento vem primeiro, porque se você realiza o autoconhecimento, você já olha para as suas qualidades, para os seus talentos, e aí sim você empreende na sua carreira de vida, negócios, e escolhe a sua profissão. Depois disso, a gente tem que parar para pensar também no grande da nossa história. Então, eu sou apaixonada pelo mundo acadêmico, eu penso que a gente tem que estudar, tem que debruçar, tem que investir em si, mas também tem que valorizar a sua história. E você está sendo agora uma professora de pós-graduação, né, Andrea? Ai, estou muito feliz com isso. Eu já tinha isso em mente e em meta. Eu queria muito entrar no mundo acadêmico, mas eu não imaginaria como isso poderia acontecer. E aí veio a calhar a pós-graduação em gestão da emoção do Dr. Augusto Cury. Eu estou muito feliz e realizada por poder contribuir com todos esses anos de estudo que eu venho acompanhando, a teoria, que eu aplico na vida. Então, isso para mim foi o ápice da minha carreira. E a gente acompanhando ela é super especial. Como você combina o conhecimento acadêmico com o autoconhecimento? É o que eu digo, né? Sempre o autoconhecimento tem que vir primeiro. Porque eu vou entender quais são os meus talentos naturais. A partir disso, eu posso escolher com mais assertividade. Então, não adianta eu sair atirando, vou fazer essa formação, mas não me identifiquei, eu paro e começo outra. Então, através do autoconhecimento, você vai se autodescobrindo, descobrindo seus talentos, suas aptidões. Aí sim, você empreende no mundo acadêmico, nos seus estudos, para se capacitar, para fortalecer aquilo que você já traz. Qual foi o momento em sua vida em que o olhar para dentro fez a diferença? A partir do momento que eu olhei para a Andrea, naquele momento ali muito difícil, financeiro, tinha acabado de me casar, e vi uma oportunidade de mudar a minha história, eu fiz. A virada de chave foi não aceitar viver daquela forma e buscar sempre com a meta em busca dos meus sonhos. Você pode sonhar, independente da situação que você vive. E quando você descobre que você pode realizar, aí sim começa o florescimento. Então, é uma busca, né? Uma busca pelo conhecimento, é uma busca pelo trabalho. O florescimento vem de dentro para fora. E aí começa na história das batatinhas, né, Andrea? Exatamente. Lá atrás eu tive que empreender e o meu primeiro empreendimento foi fritar batatinha e sair vendendo. E eu fazia com amor. Sim. Se apaixone pelo difícil, era difícil, mas eu fazia com muito amor. E a partir daí eu comprei o primeiro livro e fui ali me autodescobrindo. Não tinha condição para mais nada, apenas o livro. E Mas do doutor, né? do Dr. Augusto Cury. Eu tenho ele até hoje. Tá lá todo amarelinho, mas foi um livro de cabeceira. E eu falo, quando você se conecta com o seu propósito de vida, o universo te entrega muito também. Então, você tem que saber qual é primeiro, né? Como evitar cair na ilusão de que todo o conhecimento está fora de nós? Hoje, o que acontece são que grandes players aí do mundo das mídias sociais, eles pregam um sucesso que, vira a chave e pronto, você já é um sucesso. E aí você fica tão deslumbrado e aí vem a frustração, porque não é assim. Existe um processo que começa de dentro para fora, você tem que empreender em si, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que ter entrega, você não pode desistir, se caiu, levanta, você também tem que ter uma resiliência muito grande. Então, não existe sucesso da noite para o dia, existe uma construção, Sim. Existe um processo. Você respeitando o processo e unindo com o propósito, você chega. Quais são os maiores desafios do autoconhecimento, na sua opinião? Na minha opinião, é que muitas vezes você vai deparar com coisas que você não gostaria.
né? A gente olha e fica meio chocada. Nossa, mas essa sou eu mesmo? Dá para melhorar um pouquinho? Sempre dá para melhorar. Sim. Então, o focar no ponto positivo, não olhar tanto para o teu lado que está precário ali, que você precisa desenvolver muito, olhar para aquilo que você faz bem feito. Então, os pontos de melhoria, você minimiza e você sempre foca naquilo que você faz bem feito. Então, esse é o grande desafio, é a forma como você olha, através do autoconhecimento, para dentro de você. Porque senão você vai sempre se autocriticar. Então, deixa a crítica e olha para aquilo que você gosta de fazer, que você é assertiva, nem se for coisas pequenas. Na natureza, nada é aos saltos. Tudo é do pequeno ao grande. Então, mira naquilo ali, ó. É pequenininho, mas saiu tão bem feito. Eu fiz tão bonitinho. É isso. O desafio do autoconhecimento é você não olhar para os teus pontos fracos e fortalecer os teus pontos fortes. Olhar para os nossos pequenos passos, né? Isso mesmo, valorizar os pequenos passos. Você acha que o meio acadêmico valoriza o autoconhecimento? Eu acho que agora o meio acadêmico ele está se abrindo para algo mais. Tanto é que essa pós-graduação em gestão da emoção, ela vai trabalhar muito o autoconhecimento. Então, o meio acadêmico também tem buscado esse lado do autoconhecimento. Eu penso que são duas vertentes e tem que caminhar junto, porque as duas vertentes constroem um homem. Né? Através da educação, através da sua evolução acadêmica, através do autoconhecimento, você se torna uma pessoa bem melhor. Perfeito. Vamos lá. De que forma as suas experiências de vida influenciaram sua visão sobre a educação? Bom, a educação, hoje, eu penso que ela tem que ser olhada, e dentro da minha experiência de vida, a gente não tem na educação ainda esse olhar tão profundo em relação às emoções, né? E eu acho que isso, se eu tivesse aprendido lá atrás, desde a infância, na juventude, sobre o mundo das emoções, hoje seria tudo muito mais fácil. Então, a gente passa por etapas de criança, adolescência, juventude, sem conhecer esse mundo. E isso dificulta a nossa caminhada. Sim. Então, trazer agora, com muita força, sobre a inteligência socioemocional, como é que você pode se tornar uma pessoa com habilidades socioemocionais, com essa capacidade desenvolvida, como é que você pode olhar para suas emoções, identificar o que você está sentindo, né? O filme Divertidamente 2 traz isso com muita clareza. Então, eu penso que agora as crianças estão sendo, assim, nutridas por esse conteúdo que a gente precisa conhecer, mergulhar, ter entendimento e saber lidar com isso. E como você disse, a gestão da emoção é um treino, né, Andreia? É um treino diário. Então, a gestão da emoção é você buscar o reconhecimento do que você está sentindo, quanto isso está contribuindo para aquele momento, né? Se a temperatura está alta, eu preciso silenciar para o termômetro baixar, e aí sim eu posso agir. Então, quando você tem a gestão da emoção, você se torna um profissional melhor, um pai de família melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, porque você sabe lidar com esses turbilhões de emoções, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Exatamente. Qual conselho você daria para quem está começando a jornada de autoconhecimento? Bom, o conselho é: mergulhe em si mesmo, procure se conhecer, comece pelo conhecimento daquilo que realmente você sente, quanto isso tem contribuído. Os pensamentos são virtuais, como ensina aí o Dr. Augusto na sua teoria. Quais pensamentos têm gravitado e têm fazido parte do teu dia a dia, né? Você tem agido assertivamente? Então, o autoconhecimento é uma série de perguntas. Você realmente são perguntas São perguntas socráticas que você pode ir se fazendo para chegar a esse conhecimento tão íntimo, que fica tão escondidinho lá dentro. Isso aí. Vamos falar sobre neurociência e comportamento? Vamos lá. Por que o pensamento negativo pode ser tão prejudicial ao cérebro? O nosso cérebro, ele aceita muita coisa, só que ele não tem assim, a capacidade de suportar excessos de pensamentos negativos. Então, saber lidar com isso, saber praticar esse desafogo, ajuda muito o nosso cérebro a se manter saudável.
Então, excessos de pensamentos tóxicos podem nos deixar exaustos, sofridos, a gente não ter ânimo para ações, né, para agir. Então, a gente precisa sempre buscar o positivo, porque dentro do negativo sempre tem uma coisa boa. Então, você para um pouco, se está com excesso de reclamação, se está com excesso de ai, 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 ui, 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 nós precisamos parar com essa situação, porque o nosso cérebro tem um limite. Puxar aquilo de positivo que aconteceu, né, na vida. Trazer de volta as emoções positivas para aliviar esse cérebro. Andreia, tem alguma técnica para a gente ficar mais tranquila, mais calma, naquele momento de estresse? Tem o respirar. A gente esquece muito que o respirar é uma técnica poderosa. Então, você inspira e expira profundamente. E a gente já vai percebendo esse alívio imediato. O cérebro recebe isso muito bem e a gente já sente a serenidade chegando. Então, para quem não pratica respiração consciente, comece já. Como os hábitos influenciam a saúde mental? Hábitos positivos nos ajudam a nos mantermos positivos. Então, como que andam os teus hábitos? O que você tem cultivado? Sabendo que os hábitos influenciam diretamente na nossa saúde física e emocional, a gente precisa cuidar desses hábitos. Então, vamos pensar que nós temos emoções, nós temos a nossa parte cognitiva, que são os pensamentos, e nós temos a nossa parte motora. E nós convivemos em um ambiente. Então, os nossos hábitos negativos estão ali no ambiente. O que eu preciso fazer? Eu preciso muitas vezes mudar o ambiente. E quando a gente fala em mudar o ambiente, eu estou falando em mudar o ambiente mental, não apenas o ambiente físico. Sim. Então, promover ações que mudam essa forma de pensar e de sentir, e aí sim eu mudo o meu agir. Por falar em ambiente, um ambiente positivo muda comportamentos? Um ambiente positivo nos influencia positivamente e nos traz também comportamentos positivos. Por quê? Quando a gente fala em ambiente, nós estamos falando ambiente e comportamento. Os comportamentos acontecem dentro do ambiente. Então, quando o ambiente é favorável, eu tenho a tendência de ter comportamentos positivos. Então, olha a importância hoje das empresas cuidarem do ambiente corporativo. Exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre a positividade no ambiente de trabalho. A positividade no ambiente de trabalho, ela contribui para maior produtividade. E isso a gente precisa treinar comunicação assertiva, relacionamentos interpessoais, porque tudo isso impacta para que um ambiente seja positivo. Então, a cultura organizacional, quando ela assume ali dentro da empresa uma cultura positiva, ela também impacta nesse ambiente e assim impactamos no comportamento dos nossos colaboradores. Perfeito. Como você vê a relação entre a neurociência e a prática diária? A neurociência são recursos hoje, são estudos científicos, né, que cuidam dessa parte comportamental. E quando a gente olha para a neurociência, a gente começa a perceber que nós temos como criar novas sinapses neurais, que a gente tem como criar novos caminhos, e isso é com prática, né? Criando hábitos, nós vamos criar novas sinapses, que depois aquilo vai ser uma coisa normal na nossa vida. Então, a neurociência, ela vem contribuir muito para que os comportamentos sejam comportamentos positivos, mas quando aplicada, né? A gente precisa trabalhar isso. É muito interessante. E você acha que as pessoas subestimam o poder dos pensamentos negativos? Eu penso que a pessoa não percebe o tão grave que é você cultivar pensamentos negativos. Isso se espalha, né? Isso se espalha, o cérebro não suporta essa carga negativa intensa. Então, saber detectar isso, reconhecer e promover a mudança é algo que nós precisamos estar sempre atentos. E o doutor Augusto traz a técnica, né? Nos focos de tensão, aplique a técnica do DCD. Duvide, critique e determine
ter novas atitudes. Então, duvide veementemente de todos esses pensamentos perturbadores que vêm realmente para atormentar. Critique, isso não é verdade, eu posso ser diferente. Determine agir mentalmente de outra forma. Perfeito. Tem mais alguma estratégia que você recomenda para combater os pensamentos negativos? Se cerque de pessoas com pensamentos positivos. Você é a média das Ótimo. 5 pessoas que você mais convive. Então, quando você convive com pessoas com pensamentos negativos, com pessoas tóxicas, você vai ter a tendência de também se tornar uma pessoa tóxica. Se você quer ter pensamentos positivos, convive em meios positivos, sabe? Que vem de encontro com seus valores, princípios. E aí você vai perceber uma mudança também de pensamentos. No Você vai se mindset. perceber um pouco mais positiva. Isso é uma das formas. Agora, temos outras também. A gente pode passar a ouvir a música que a gente gosta, quando algo está muito pesado. Vamos dar uma suavizada. Busca aquela música que você gosta de ouvir. Você vai ver como seus pensamentos ali já se tornam pensamentos positivos. A gratidão, que a gente, né, fala tanto, seja grato, porque a gratidão, ao você expressar a gratidão, você está recordando de memórias positivas. Ninguém é grato por algo que não foi bom. A gente sempre é grato por algo bom, positivo. Aí você lembra, você fala, nossa, gratidão por esse momento. Só esse movimento da gratidão já faz com que você acione o seu lado positivo, as suas memórias positivas. Muito legal. E como o cérebro reage a uma mudança repentina de hábitos? Eu penso que o cérebro, a mudança repentina de hábitos, na verdade, ela não é tão repentina assim, né? Para você mudar um hábito, tem que ter um cultivo de um novo hábito. E isso pode levar um tempo. E o cérebro, ele recebe bem, porque nós temos essa capacidade, né, de neuroplasticidade. O cérebro, ele tem essa capacidade de criar novas sinapses. Então, quando a gente cultiva um novo hábito, o cérebro recebe muito bem. Só que ele só vai se tornar um hábito realmente na sua vida se você trazer ele para a tua rotina diária, né? Tem que praticar ele por quanto tempo para que ele se torne um hábito? Então, estudiosos revelam que 21 dias para se tornar um hábito. Então, ali, aquela atitude, aquela prática te traz como hábito, você traz para a vida em 21 dias. Perfeito. E qual o papel das emoções na formação dos novos comportamentos? Você se conhecendo e conhecendo as suas emoções, você não reage frente a situações provocativas. Então, quando você vamos dizer, pratica a autogestão, você já não tem comportamentos tão negativos. Por quê? Porque você pensa antes de agir. Realmente eu estou sentindo, agora é o momento de eu falar ou não, e aí eu me policio mais. Então, conhecedores das emoções, autogestores emocionais, tendem a ter comportamentos diferenciados, tanto no ambiente corporativo quanto em casa, enfim. São pessoas mais compassivas, generosas, né? Como é bom falar de É. neurociência. Agora a gente vai falar de saúde mental e resiliência. Como você vê a importância de valorizar as cicatrizes emocionais? Bom, tem até uma historinha, né? E ali eles juntam os pedacinhos e passam ouro. É uma cola com ouro, né? Isso, para honrar aquelas cicatrizes. Quer dizer, elas não vão desaparecer, mas elas podem ser vistas de outra forma. Então, assim também são as nossas cicatrizes, né? Se a gente olha para elas com muita dor ainda, elas são feias, né? A gente fica apavorado. Agora, quando você cuida dessas cicatrizes, quando você junta essas peças e torna essas peças algo valioso, como ensinamento profundo para a sua vida, aí a gente então pratica essa técnica do Kintsugi. kintsugi. Kintsugi, né? Eles não jogam fora, mas eles colam Colam com com ouro. ouro e revestem toda a xícara. Então, eu acho fantástico e eu acho que isso aí sela, Eu né? adoro também. O que o conceito do Kintsugi representa para você? Olha, o conceito do kintsugi... Como que pronuncia isso? Kintsugi. Kintsugi. O conceito do kintsugi para mim é algo tão valioso, porque quem é que não tem cicatrizes? Todos nós temos. Agora, é o que fazer com elas?
Então, você pode torná-las uma peça rara ou você pode tornar uma imagem que sempre vai te impactar negativamente. Tirar da cicatriz o melhor que ela pode te trazer, que são os grandes ensinamentos. Porque a dor nos ensina, nos faz crescer também. Exatamente. E como nós podemos aprender a ver a beleza nas nossas cicatrizes? Transformando nesse lindo jarro revestido com ouro. É o que eu tô falando, é extrair, né? Tirar o melhor da dor. Quando você olha para sua cicatriz, não olhe com pena de você, mas olhe com gratidão para esse ensinamento que essa cicatriz te deixou, te trouxe. Você se tornou uma pessoa muito melhor. Aprendizado, né, É um grande Andréia? aprendizado. Uma cicatriz é um grande aprendizado. Então, olhe para ela com esse olhar. Sim. Porque é importante reconhecer o esforço de estar vivo. Olha, eu não sei qual o significado da vida para você, mas a partir do momento que a gente entende qual é o nosso papel aqui, qual é o propósito, o que você veio fazer aqui, o quanto você pode contribuir, aí o significado da vida se amplia muito, né? Isso. Então, ser vivo é deixar uma mensagem positiva aqui nessa terra, na humanidade, para as pessoas que estão ao seu lado, para o seu animalzinho de estimação. Eu não sei qual é o teu propósito, mas quando você se conecta com ele, você passa a estar vivo. Porque eu tenho vida, mas será que eu estou vivo? Então, eu acho que tem uma diferença aí. Será que a gente está fazendo o suficiente, né? Dando a nossa contribuição para o mundo, Exatamente. Vivendo. vivendo. Você está vivendo ou apenas existindo? Essa frase é muito Perfeito. forte. Então, quando você está apenas existindo, você tem que parar um pouquinho e olhar para isso e trazer um significado real e começar a viver, deixar o teu legado, a sua marca, a sua contribuição. Nem se for com um sorriso, com um abraço, mas algo bom você pode deixar para o outro. Faça a diferença, né? Como você lida com momentos de crise pessoal? Bom, eu já tive muitas crises, e aí a gente pode pensar também na crise financeira, né? Nós passamos por crises, Sim. nosso país passa por crise. E eu me recordo que, bem jovem, eu recebi um convite para estar participando de uma entrevista na Canção Nova. E o tema foi Em Tempos de Crise, Crie. E aí eu fui estudar, falei, nossa, deixa eu estudar esse tema, deixa eu ver como que eu posso criar em tempos de crise, né? Dentro da crise existem oportunidades de criatividade. Uhum. Então, em todo momento de crise na minha vida, eu olhei para ele e eu tentei criar algo diferente. Então, eu passava por aquele momento. Pode ser que em vamos dizer, alguns momentos nem foi tão positivo aquilo que eu trouxe, que eu criei, mas eu passei pelo momento. E aquele momento foi importante para mim. Então, em tempos de crise, em crises, a gente precisa criar. Ah, mas em crises emocionais, aí eu preciso procurar, então, alguém que me ajude a passar por esse momento, porque isso também existe, Sim. né? Tem momentos que a gente entra em crise que a gente não sabe para onde correr. Então, procure um profissional adequado para te ajudar a passar por esse momento. Mas crise financeira tem jeito e a gente tem como criar, usar esse momento de dor para se sobrepor através da criação de algo novo. Falando nisso, o que significa para você superação? Superação é você olhar para você, ver quem você era lá atrás e olhar para você hoje e ver quem você se tornou. A minha história é uma história de muita superação. Demais. Então, passei por vários momentos difíceis, de crise, fui me superando, fui decidindo por mim, fui decidindo pela minha família. Isso é um ato de superação. Perfeito. E como a resiliência pode ser desenvolvida no dia a dia? A resiliência, ela é uma capacidade, é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Então, como é que a gente consegue passar pela dor e se manter forte? Bom, na minha vida eu não tive muita opção. Uhum. Ou eu me sentia forte, ou eu me deixava levar e entregava tudo, e falava, deixa pra lá, não vale a pena nada. Não, a resiliência te faz forte, é como a história do bambu, né? Ele enverga, mas ele não quebra. Passando a tempestade, o bambu volta ao mesmo formato. Uhum. Então, é essa capacidade que a gente tem
de desenvolver essa habilidade de nos mantermos fortes e ter a certeza que esse momento vai passar. Então, a resiliência é uma capacidade, é uma habilidade que a gente desenvolve, tendo a certeza que é um momento passageiro. Perfeito. E que conselho você daria para alguém que está passando por um momento difícil? Esse momento difícil vai passar. É só um momento. Então, é que quando a gente está dentro de um problema, a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo. Falou, acabou, acabei ali, né? Parei. Não, é temporal. Ele vai passar. E quando ele passar, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, mesmo com dor, nesse momento eu aprendi muitas lições. Então, é sempre tirar o positivo do negativo. Tem uma frase que diz assim, dentro do mal, Deus faz um bem maior. Mas a gente tem que dar esse tempo para Deus trabalhar, né? Então, dá um tempo, respira, vai passar. Eu gosto de pensar assim, quando tô em um momento difícil, eu penso, isso aqui é 3 vezes pior na minha cabeça do que é na Aí realidade. você diminui o Aí problema, eu né? diminuo o Isso problema. mesmo. Vamos para falar sobre motivação e superação. O que te motiva a continuar agindo, mesmo diante dos desafios, que são muitos, né, Andréia? É a motivação mesmo. A motivação são motivos para a ação. Quando os desafios se apresentam, mas você tem um grande motivo, então, quem tem um grande motivo, ele vence qualquer como, né? Qualquer porquê. Então, é se manter firme pelo seu motivo maior. E como você lida com a procrastinação? Olha, eu não procrastino. Nunca. É muito difícil. Eu sempre procuro me antecipar. Então, se eu tenho que entregar o material daqui 6 meses, daqui 2 meses, eu estou deixando tudo pronto. Então, a procrastinação é algo que não nos leva a lugar nenhum. Então, isso eu tenho muito claro comigo. Dá para adiar? Dá. Eu tenho um prazo para depois entregar? Tudo bem. Aí você coloca hierarquicamente as tarefas que você tem que entregar agora na frente. Mas procrastinar, deixar para amanhã, me acomodar, isso aí não faz parte do meu vocabulário. Você acredita que a liderança eficaz deve ser baseada em sabedoria e compaixão? Eu acredito que a liderança eficaz é onde o líder se coloca também numa posição de servir, né? Então, ele tem esse jeito de querer entender a história do seu colaborador, ver o que ele está passando, que é uma liderança um pouco mais empática. Sim. E eu penso que essa liderança conecta. E a partir do momento que você se conecta com a sua equipe, você traz grandes resultados, porque a equipe, ela olha para você e fala, nossa, ela é uma fonte de inspiração, então nós vamos junto, que eu também chego lá. Se ela chegou, eu chego. Então, eu acho que é isso. E como a compaixão pode impactar os resultados do time? A compaixão é você entender com o coração. A partir do momento que você entende a história, você acolhe e leva elementos para a pessoa superar essa história, você já está tendo compaixão, né? Então, a compaixão faz parte ali de todo um contexto de competências que o líder tem que ter para movimentar esse time. Perfeito. Qual a sua abordagem para alcançar metas? Bom, a minha abordagem é sempre dizer o seguinte: você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. A partir do momento que o colaborador entende que ele está trabalhando para ele, porque ele entende que, olha, se eu trabalhar para mim, eu alcanço essa meta e eu vou com isso ter a recompensa. Mas a empresa também está ganhando se ele alcançar a meta. Mas ele está crescendo. E ele crescendo, ele faz com que a empresa cresça. Então, é sempre motivar o colaborador a buscar o seu melhor e a entregar o seu melhor acima da média. Perfeito. Você acha que pessoas ocupadas são mais eficientes? Tem aquele ditado que diz: se você precisar de uma ajuda, peça para aquela pessoa que é muito ocupada, porque ela vai dar um jeito de te atender. É que ela tem essa agilidade mental, esse movimento, e sempre dá para acolher, sempre dá para dar um ombro, sempre dá para resolver mais algum problema. Então, não é que ela é mais eficiente, é que ela é mais disposta, ela está sempre pronta Para ação. para a ação. Como você aconselharia alguém que luta com a falta de coragem para agir? Busque inspiração. Se está te faltando coragem,
para agir, para tomar uma decisão, busque inspiração. Hoje a gente tem tantas histórias que são muito parecidas com a nossa. Busque inspiração no livro, em um vídeo, em um filme, mas quando você se conectar com essa pessoa que superou o que você está passando agora, você tem a coragem de enfrentar também o seu desafio. Então, na minha vida não foi diferente. A gente tem que ter pessoas que conseguiram, histórias que te inspirem. Porque você fala, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim, inspiração, né? Inspiração. O que você considera a chave para superar os desafios? Bom, a chave para superar qualquer desafio é você estar conectado com o seu propósito. A partir do momento que você se conecta com o seu propósito, o universo parece que ele se abre. E a gente falou tanto isso hoje, né? Sim. E ele contribui. Como que eu ia imaginar lá atrás, uma menina ainda, com o livrinho do Dr. Augusto Cury na mão ali, apaixonada por aquelas palavras, que hoje eu me tornaria uma especialista em gestão de emoção, conectada ainda com todos os ensinamentos dele, muito próxima dessa energia gigante desse mestre, né? E ajudando ele a entregar o legado também. Olha que coisa linda, né? Uma história linda. Então, quando você dá um passo, o universo responde. O que nós não podemos é ficar paradas no lugar em que estamos. Isso mesmo. Vamos falar agora sobre espiritualidade. Como a oração impacta nas suas decisões diárias? Hoje já tem até estudos, né, na neurociência que vem estudando o poder da oração, porque o cérebro ele corresponde quando a gente ora. Então, eu começo a minha semana orando, eu entrego a minha semana toda, pedindo a Deus força para passar por desafios, porque os desafios eles sempre têm. Nós somos seres inerentes ao sofrimento. Não, o sofrimento vai estar ali, ou é uma doença do familiar, ou é algo que você tem que lidar. Então, a oração, ela nos protege, nos encoraja, né? Você acabou de falar de coragem. A oração traz essa confiança em algo maior que você vai dar conta de passar, né? A gente precisa dessa força Sim. divina. Você acredita que a espiritualidade pode ser um guia para o cérebro? Eu acredito que a espiritualidade é um dos pilares. Nós temos os pilares espiritualidade, emoções, pilar mental e o pilar físico. Ele é o pilar que nos sustenta. E qual o papel da espiritualidade em momentos de adversidade? A espiritualidade é uma força que transcende a nossa força física, a nossa força mental. Ela está acima de todas as forças, né? Aquilo que você acredita, é aquele algo maior, é o Deus. Eu não sei qual a tua crença religiosa, mas você tem que crer que existe algo maior que você, né? Então, eu creio em Deus, eu sou cristã, e em todos os momentos de muita aflição, Deus sempre veio como resposta em alguma situação, em uma música, em uma palavra. Então, é você se conectar com a sua essência divina. E você precisa acreditar em algo para buscar, né? Exatamente. E como você integra espiritualidade na sua rotina diária? A minha espiritualidade eu pratico através das orações, meditações, leituras e, por que não, né? Exame de consciência, Sim. que é quando você coloca a cabeça no travesseiro e pensa como foi o seu dia, onde eu errei, onde eu falhei. Aí eu volto lá, ressignifico, vejo, se eu tivesse agido de tal forma, talvez essa situação não teria se desencadeado por um conflito. Então, a espiritualidade, ela vai embasando o seu ser, trazendo esse brilho no olhar, essa paz no coração, tornando o homem um homem muito melhor, né? Isso mesmo. E como ela pode ajudar na busca por respostas interiores? É ouvir teu coração, é ouvir a voz de Deus falando no seu ouvido, muitas vezes interno, né? Que a gente não consegue. Hoje os barulhos são tão grandes e a gente não consegue parar para ouvir. Deu probleminha na câmera. Ah! Na sua câmera. Justo na minha. Ai, meu Deus! A gente... Agora. Foi então tá bom. Então Ah, a gente dá muda pra de lado. repetir. Tá tudo certo, Deia? Peraí. Tá tudo certo. Ai, Acho que então sim, tá. né? Beleza. Você que vai fazer os cortes, Fia. Você que sabe. Pra mim tá Então ótimo. tá bom. Só esperar aqui. Tomar meu cafezinho. Agora. Eu mudei pra geral porque
Então, assim, volta nessa pergunta aí que Tá. dá pra continuar. Uhum. Só- Pausa pro café. Eu já tava achando que deu uma hora, porque nós já falamos aqui, Falamos hein? bastante, mas tem Meu coisa Deus. aqui ainda. Vamos. Vambora. Esquentou. Esquentou? Esquentou. Deu temperatura alta. Então, você vai ter que ligar o ar, né? Mas agora eu não acho bom, não. Não, Porque né? senão vai dar diferença no áudio. É. Vamos esperar um pouquinho. Tá. Pode esperar, não tem pressa, viu? Deixa ela só um pouquinho. Respirar um pouquinho. Que engraçado. Isso aí. Mas tem, às vezes, dá esse probleminha mesmo dela esquentar demais e... Você tem uma lá, né? É, mas foi a do Samuca que aconteceu isso uma vez, não foi com a minha, não. É? Mas é Sony? Qual Não, que é? ela é Canon. Canon? É. Canon esquenta menos. Essa aqui é porque ela é mirrorless, Ah, né? sim. Então ela esquenta mais mesmo. A dele é a Canon. Mas acho que tava aberta, tava fechada a tampa aqui, que Ah. normalmente a gente deixa aberta. Pra ventilar, justamente né? Pra ventilar. Vamos lá. Já ligou de novo. Ah, E agora foi. ok. Mas assim, eu tô tentando colocar do mesmo jeito que tava. Ah, mas não tem problema, porque a gente vai depois fazer o de corte novo. também, É, o né? corte. Não, tá tudo certo. Perfeito. Obrigada. Volta nessa pergunta. Obrigada. Andréia, como a espiritualidade pode ajudar na busca por respostas interiores? A espiritualidade, se você pratica a sua espiritualidade, que não quer dizer religiosidade, você se conecta com uma voz interior, que é a sua essência divina. E essa voz pode te orientar. Muitas vezes nós não paramos para ouvir a nossa voz interior. Então, a espiritualidade pode te ajudar a se conectar com a sua essência, com o que há de maior e de melhor dentro de você. Você acha que a fé influencia na saúde mental? A fé, ela contribui, ela é a nossa força, é que nos promove resiliência, é que nos promove atos de coragem. Então, a fé é algo que nos impulsiona. Uhum. E sobre a saúde mental? Sobre a saúde mental, eu penso que ela contribui muito, porque quando você tem fé em si, quando você tem fé na sua profissão, quando você tem fé em Deus, você já está cuidando para ser um ser humano melhor, para ter boas emoções, ser uma pessoa positiva. Perfeito. Como a espiritualidade influencia a maneira como você lida com o fracasso? Na verdade, a espiritualidade te ajuda a ressignificar o seu momento de fracasso. Porque você vai pensar nesse fracasso como ensinamento. Na vida nunca se perde, sempre se aprende. E que conselho você daria para alguém que está tentando se reconectar com a espiritualidade? Busque a sua essência divina. Tenha um momento de silêncio com você mesmo. Hoje nós não gostamos da nossa companhia. A gente precisa treinar e estarmos em nossa companhia. Quando você se silencia, busca a sua companhia, faz um yoga, faz uma meditação, faz uma oração, você se conecta com a sua espiritualidade. É um processo, né? Perfeito, Andréia. Vamos falar sobre equilíbrio e paz interior. O que significa para você viver em equilíbrio? O equilíbrio é você, por exemplo, você trabalha muito, você se doa muito durante o seu dia. O que você faz à noite? Você busca um exercício físico, você busca uma meditação, você está promovendo o equilíbrio. Então, sempre quando existe um desgaste de energia, um desgaste ali físico, você tem que buscar um equilíbrio para sanar aquele desgaste. Então, qual é o seu ponto de equilíbrio hoje? Em meio às demandas da vida, em meio à correria, ali está algo que você precisa fazer por você. Perfeito. E como você encontra a paz interior em meio ao caos do dia a dia?
Olha, a paz interior, eu encontro sempre meditando, orando, respirando, né? Muitas vezes a gente está ali com aquela demanda gigante, sempre acha um tempinho para respirar. Para, respira, pensa e E continua. continua. Perfeito. Pare, respire, pense e continue. E quais são os sinais de que estamos perdendo o equilíbrio na vida? Quando você está exausto, eu penso que quando a gente perde o equilíbrio, é quando a gente percebe o nível de exaustão que a gente se encontra. Você não tem mais vontade. Ai, não tenho força. Então, aí existe um ponto de equilíbrio que você tem que estar trazendo, né? O que está te roubando energia que você não está repondo? É o teu trabalho, é o teu ambiente familiar, está estudando demais, está comendo menos. Então, quando a gente chega nesse ponto de exaustão, a gente tem que correr e buscar o equilíbrio. Como se busca esse tipo de equilíbrio? Sempre olhando para você e vendo em que pontos da vida você precisa estar em equilíbrio. Eu estou olhando para a minha vida como um todo, a minha vida pessoal, profissional, intelectual, vida de lazer, diversão, espiritualidade. Então, quando a gente olha para essa roda da vida, a gente percebe em qual fragmento dessa roda está faltando equilíbrio. E aí eu busco alavancar esse fragmento. Ah, eu não estou tendo lazer e diversão. Então, traz para a sua vida esse momento de lazer e diversão. Ah, eu não estou ficando com a família. Então, promova um tempo de qualidade com a sua família. E isso é buscar o equilíbrio. O autocuidado, né? Que contribui para o equilíbrio. Isso, o autocuidado, quando a gente também olha para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, nós já estamos gerando um equilíbrio Perfeito. interior. Você acredita que a paz interior pode ser cultivada ou ela é natural? Não, a paz interior, ela tem que ser cultivada. Então, quando você promove a paz interior, quando você desconecta do celular, porque hoje nós estamos intoxicados digitalmente O tempo inteiro. o tempo inteiro, quando você faz uma oração, quando você contempla a natureza, quando você está em meio à natureza, então você busca cultivar a paz interior nesses momentos. Como o trabalho pode impactar no equilíbrio emocional? Excesso de trabalho impacta no nosso equilíbrio emocional. Então, eu vou levar uma demanda para casa, pronto, já está estendendo o seu horário de trabalho na sua casa, está tirando você do convívio da sua família. Então, ter uma boa organização do tempo em relação ao trabalho vai te gerar equilíbrio. E qual o papel das conexões humanas no equilíbrio emocional? A gente não vive numa ilha, né? Nós vivemos com pessoas. E nos conectarmos pode gerar equilíbrio emocional. Por quê? Porque aquele momento vai ser descontraído, vai ser um momento de bate-papo, de leveza, de satisfação. Então, nas conexões, existem trocas de energia, de emoções, que me trazem um equilíbrio. Que práticas você recomenda para quem busca mais equilíbrio na vida? Gestão de tempo, gestão da emoção. Tire um tempo para você, né? Pratique a mesa redonda do eu. Tenha um diálogo interior. Busque suas respostas ali naquele momento. Isso eu acho que já nos resgata, né? Já nos traz essa paz, esse equilíbrio interior, Sim. esse bem-estar. Uhum. Vamos falar agora sobre a importância da superação e a valorização das cicatrizes. Você acredita que as cicatrizes podem ser uma fonte de força? As cicatrizes, na verdade, nos lembra tudo aquilo que nós já superamos. Então, não podemos olhar para essas cicatrizes com dor, e sim com gratidão, porque cada cicatriz nos traz uma história e uma história de superação. Então, elas são valiosas na nossa vida. Existe alguma prática que você recomenda para ajudar pessoas a abraçarem suas cicatrizes? É reconhecer, honrar e agradecer. Eu acho que dessa forma, essa prática vai tornando aquele trauma, aquela coisa ruim, algo significativo, um aprendizado, um grande aprendizado.
Essa aqui eu quero saber, hein? Você tem alguma cicatriz específica que te ensinou alguma lição importante? Ai, nós temos várias, né? Eu Várias. tenho várias cicatrizes, sim. Eu me recordo de uma, eu sempre gosto de contar, inclusive nas minhas palestras, né? Que eu fazia as minhas batatinhas com muito Sim. amor, e eu empreendia ali, ficava as noites fritando a batatinha, embalando, e era amorosamente feito com muito carinho. E no outro dia eu saía para vender. E aí, um dia eu entrei em uma quitanda. E aí esse quitandeiro olhou para mim e falou: "Não, você não, vendendo batata, isso não era o futuro que eu esperava para você. Te conheço desde criança, via você passeando lá na 7 de setembro com a sua avó, no carrinho, tomando seu solzinho da manhã, vendendo batata. Então aquilo ali causou em mim uma grande dor naquele momento. E foi uma grande cicatriz. E aí, esse dia eu voltei para casa, chorei a tarde toda, não vendi as batatas, e eu me decidi, falei, não, a partir de hoje eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não que vender batata seja algo que me desmerecia e não me desmerece até hoje, mas eu poderia estar estudando, poderia estar contribuindo com algo mais, mas foi muito difícil, foi um momento de dor. Foi um impacto. Como a sociedade pode mudar sua visão sobre cicatrizes e vulnerabilidade? As cicatrizes, a gente já falou sobre elas, são marcas, né, que ficam do passado e a gente precisa honrar, respeitar, reconhecer e ver o tanto que nós crescemos com isso, valorizar a superação. E a vulnerabilidade, ela já é algo diferente. Nós precisamos nos colocar vulneráveis, não esconder as nossas dores, as nossas limitações. Por quê? Porque isso me conecta, não me faz gigante demais, né? Não me torna inacessível, não. Eu sou um ser humano como todos, vulnerável. Então, a vulnerabilidade, ela não te diminui, e sim, ela te torna um ser humano melhor. Por quê? Porque eu digo, eu sou como vocês. Então, a gente pode partir daqui juntos, né? Com as mesmas dores, com os mesmos traumas, nos reconstruindo e reconhecendo que somos vulneráveis. Sim. Isso é um ato de humildade, enfim. Perfeito. Vamos falar agora sobre comportamento e mudança de hábito. Como o ambiente que vivemos influencia os nossos comportamentos e hábitos? A gente já falou um pouquinho aqui, Já. mas nós vamos falar sobre o ambiente mental, que eu penso que é esse ambiente que tem que ser cultivado, é esse ambiente que tem que ser cuidado. Quando a gente cuida do nosso ambiente mental, a gente consegue inserir ali novos hábitos. Então, não deixar que lixos emocionais, sabe, fiquem arquivados, livre dos pesos. E aí a gente vai cultivando e deixando esse solo mental pronto para que a gente plante ali novos hábitos. Perfeito. Você pode compartilhar um exemplo de como mudou seus hábitos ao modificar o seu ambiente? Sim, os meus hábitos mentais e meu ambiente físico também, que eu acho que eles estão interligados, né? Eu não praticava, quando jovem praticava muito exercício físico, vôlei, e depois parei, e agora eu tive que voltar por uma questão de saúde. Sim. Então, o meu ambiente ali, vendo os meus filhos se movimentando, sempre indo para a academia, contribuíram para que eu também saísse da zona de conforto. Então, o seu ambiente contribui para a sua mudança. E aí eu tive que ter a força, né, de dizer que eu vou conseguir instituir aqui um novo hábito. Legal, Andréia. Qual o papel das nossas experiências passadas na formação dos nossos hábitos atuais? O papel das nossas experiências, a gente traz uma carga genética, né, desde o ventre materno, e a gente tem a tendência de repetir padrões. Então, a gente tem que olhar muito para aqueles hábitos que a gente faz e nem sabe por quê. E isso está lá na raiz do passado, das nossas heranças, o que a gente traz da hereditariedade. E aí você pode, com isso, olha, você não precisa ser igual, você pode ser diferente dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós. E você começa a praticar novos hábitos. Tem até uma historinha, que é aquela história do peixe, né? A bisavó fazia um peixe delicioso, só que ela cortava o rabo do peixe e colocava na assadeira. E aí, a bisavó ensinou a avó, que ensinou a mãe, que ensinou a neta. A mãe ensinou a filha.
E aí voltou lá, mãe, mas por que que corta o rabo do peixe? Ai, não sei. Aí foi perguntar para a avó, a bisavó já tinha morrido, enfim. A avó disse o seguinte, é porque a assadeira dela não cabia o peixe todo, então ela cortava o rabo do peixe. Então, olha como a gente vai passando de pai para filho, de mãe para filhas, involuntariamente, né? Sem um porquê. Então, quando você chega lá no porquê, você muda o como. Então, eu posso deixar o rabo do peixe, que vai ficar até mais bonito. A mudança de hábitos requer mais esforço mental ou físico? Eu acho que mais mental. A mudança de hábito é uma decisão e você tem que ter muita força mental, porque senão os pensamentos sabotadores te tiram da rotina que você quer construir, né? Eles te sabotam e você não pratica, não faz. Como a neurociência explica a dificuldade de abandonar hábitos antigos? É que são trilhas. Na verdade, a neurociência traz os hábitos antigos ou velhos hábitos como sinapses já construídas, pré-estabelecidas. E para você criar novas sinapses, exige um esforço muito grande. Você está criando um novo caminho cerebral ali para se tornar algo voluntário. E é algo que você tem que decidir. Porque criando um novo hábito, o hábito antigo tende a desaparecer. Você cria uma nova rota. Sim. Então, por isso, é muito exigente a sua disciplina, o seu esforço para criar esse novo caminho. Perfeito. Você acredita que é possível mudar hábitos sem alterar o ambiente? Eu penso que é algo que está interligado, né? Se você muda um hábito, você, consequentemente, vai mudar um ambiente. Se você muda o ambiente, consequentemente, você vai mudar um hábito. Eles estão juntos ali. Vamos falar agora sobre a importância de viver segundo princípios e valores. Qual a importância de viver segundo princípios e valores para você? Quando a gente se autoconhece, se autodescobre, você descobre quais são os seus valores. E aí, muita coisa que você não entendia o porquê ocorria, uma pessoa que você não consegue muito se relacionar, por quê? Não tem a ver com teus valores, um ambiente que você não se sente confortável, por quê? Porque não tem a ver com teus princípios. Aí você passa a tomar decisões. Então, quando você se autoconhece, você pratica mudanças. E você consegue se colocar de forma assertiva dentro dos ambientes, com conexões. Tem coisas que servem, tem coisa que você fala, não é para o meu momento. Então, eu acho que tá essa ligação que a gente tem que fazer. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Perfeito. Como os princípios podem reverter situações difíceis nas nossas vidas? Quando a gente tem princípios fortes, é o que eu disse no começo, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Então, seus princípios e valores são a base de quem você é. E descobrir isso é muito importante, porque é uma força que te faz superar qualquer desafio. Você já teve uma experiência em que seguir um princípio específico mudou o curso de uma situação? Olha, quando eu descobri quais eram os meus princípios e quais eram os meus valores, muda qualquer situação. Então, pode ser bom para todos, mas não é bom para mim. Porque hoje eu entendo que não é compatível com os meus princípios. Então, é essa mudança que a gente vai promovendo. Não é uma ou duas, são várias, né? Durante os nossos dias, enfim. Por que é importante aplicar os princípios na prática e não apenas conhecê-los? Eu penso que quando você conhece, não tem como você não aplicar. Uhum. A partir do momento que você sabe quem você é, você sabe os valores que você carrega e você sabe os princípios que são tão fortes em você, não tem como separar você dos seus princípios e valores. Você é isso. E aí você age conforme os seus princípios e valores. E isso te fortalece muito e te ilumina. Sim. Como podemos identificar quais princípios são mais importantes para nós? Quais são os seus princípios, Fernanda? Vou inverter agora. Eu penso que eu sou uma pessoa correta, determinada, honesta. Tem isso. Vários, né? Tem vários princípios. Então, você tem que listar os seus princípios de honra, né? Sim. Sabe o código de honra?
A gente ouve muito falar nos Sim. filmes, enfim. Qual que é o seu código de honra? Quando a gente descobre quais são os nossos princípios e valores, eles se tornam o nosso código de honra. Então, qual é o nosso código de honra? Essa pergunta é para você que está nos assistindo. E você precisa descobrir isso. O meu honestidade, né? O meu princípio é da valentia, eu sou corajosa. Então, a gente precisa ter isso como código de honra, que é o que vai te manter, te sustentar. Como podemos... você acredita que viver sem princípios pode levar a uma vida desordenada? Eu acredito que quando você vive sem princípios, você deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vida leva eu. É isso. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tá tudo bem, enquanto tá tudo mal. Porque quem não tem princípios, não tem o seu código de honra. E a vida tá levando. E você tá levando as burdoadas e você não sabe o porquê. Então, Sim. quando você resgata os seus princípios e valores, o seu código de honra te fortalece muito. E te tira de muita situação, né? Perfeito. Como o princípio da honra, o código da honra, né? Pode influenciar nossas relações pessoais e profissionais. Quando você tem esse código de honra, esse princípio de honra, tem muitas coisas que você não concorda. Então, você cria regras dentro da sua equipe. Olha, não grita, porque aqui impera o princípio do respeito. Fala baixinho, vamos nos respeitar uns aos outros. Você também ensina, você consegue educar. Então, como que um pai e uma mãe educam o seu filho sem saber qual é o seu código de honra? Quais são os seus princípios? A gente tem que saber. A gente tem que ter isso na ponta da língua, para que a gente possa contribuir com o outro e assim nós vamos crescendo junto. Então, realmente, isso nos blinda, sabe, de muitas situações negativas. O código de honra nos blinda de muitas situações negativas. E qual é o seu código de honra? Você indica esse filme ao público? Com certeza. Andréia, acabaram as perguntas. Muito obrigada. Aprendendo com a mestre, né? Agora eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Nós temos alguns minutinhos. Oh, meu Deus. Vamos lá. Fernanda, você está prestes a lançar o seu e-book. Isso, vivências que simplificam o marketing digital. E está sendo um desafio. É um desafio, gente. São vários passos, né, que a gente tem que fazer para estar lançando um livro, tanto no digital quanto no presencial. Presencial eu já lancei, agora eu estou indo para o digital também. E quais são os 3 principais passos que você está, assim, bem determinada, se mantendo firme, para que seu livro digital seja um sucesso? Bom, primeiramente, eu estou desenvolvendo as minhas mídias digitais, né? Plataformas como Instagram, YouTube, o TikTok, que eu estou implementando para você também. Eu quero alcançar um maior número de pessoas para poder iniciar essa venda de livro. Depois montar a minha landing page para poder estar vendendo esse livro e fazer as campanhas online, vídeo, o ADS, né, que é muito importante. Fernanda, e quanto o seu livro vai contribuir com as pessoas que querem começar do zero no marketing digital? É um livro muito gostoso de ler, muito fácil, para quem realmente tem interesse em começar, né? Com marketing digital, de uma maneira que ele não fique muito doido, porque ele tá ali recebendo muita informação todo dia, né? E às vezes ele se perde no que fazer e o meu livro pontua certinho o que ele precisa fazer e como começar. Então, o seu livro é um manual. Ele é um manual. Para quem quer começar no marketing digital. Exatamente. Como é o nome dele, né? São as minhas vivências, que lá eu simplifico um passo a passo para a pessoa começar no marketing digital. De 0 a 10, quanto que ele vai contribuir com a humanidade? Com certeza 10. Muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia, por essa oportunidade. Foi muito bom ter você aqui e te entrevistar. Muito obrigada. E hoje nós fizemos o inverso. Então. A Fernanda me entrevistou e foi um Pod com Elas maravilhoso. Mudamos até a cor hoje, colocamos no tom azul aí para ficar ainda mais impactante, né, Fernanda? Amei. Você é uma excelente entrevistadora. Muito obrigada. E você é uma excelente profissional e
E sua pós-graduação vai ser um sucesso. A minha não, do doutor É, do Augusto. doutor, mas a nossa professora tá aqui, É. gente. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Sigam aí os nossos canais, fiquem atentos às novidades, como a pós-graduação chancelada pelo Dr. Augusto Cury, que vai trazer aí esse conteúdo fantástico de gestão da emoção para contribuir na sua vida, na sua carreira e até mesmo nos seus negócios. Vamos fazer da vida algo significativo e valioso e ainda contribuir, transbordar essa vida na vida dos outros. Muito obrigada e até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.